Muito se fala sobre o eixo intestino-cérebro, mas poucas pessoas sabem de fato como tudo isso acontece e como que a sua alimentação, o seu estilo de vida pode sim estar impactando na sua saúde psíquica. Bom, tudo acontece quando a gente ingere alimentos ricos em triptofano, que é um aminoácido, e esse, ao chegar lá no nosso intestino, através de uma enzima chamada 5-HTP, ela é convertida em serotonina. Acontece que, se você tem um intestino hiperpermeável, com desbiose, inflamado, essa conversão não acontece. Muito pelo contrário, a gente tem a conversão de triptofano em um ácido neurotóxico, ácido quinolínico. E isso gera dor de cabeça, depressão, ansiedade. Bom, o que acontece? Lá no nosso intestino, a gente tem a ligação pelo nervo vago, que dá lá no nosso cérebro. Nervo esse que passa os neurônios e chegam o comando lá no cérebro. Para que esse comando passe de um neurônio para o outro e aconteça aí a passagem da sensação, por exemplo, de felicidade, a gente precisa de um neurotransmissor, que é justamente a serotonina. Quando a gente não tem uma boa produção de serotonina lá no intestino, a gente acaba tendo um comprometimento da passagem de alegria e sensação de bem-estar. 90% da nossa serotonina é produzida a nível intestinal. Apenas 5 a 10% é produzida a nível neuronial. O que acontece? Para a gente poder passar esse comando de alegria de um neurônio para o outro, a gente tem uma fenda sináptica e quem faz essa ponte é o neurotransmissor. Então, quando você ingere um medicamento antidepressivo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um neurotransmissor que é produzido dentro do neurônio, de 5 a 10%, lembra? E ele vai jogar para a fenda sináptica para poder conseguir passar essa alegria e depois ele volta para dentro do neurônio de novo e ele fica fazendo essa reciclagem. Só que a gente está falando de 5 a 10% de neurotransmissores de serotonina. Porém, quando você consegue trabalhar a causa raiz da baixa serotonina, que é justamente a desbiose, a hiperpermeabilidade, essa inflamação intestinal, a gente tem um aumento aí na produção até 90% maior de serotonina, e aí a gente consegue ter essa ponte sempre ativa e sempre passando a felicidade. Não adianta a gente aumentar o aporte de triptofano, tem algumas pessoas que fazem até a suplementação, isso pode até piorar o quadro, então a gente precisa ir lá na raiz da situação, resolver lá na raiz, resolver essa desbiose, né? Então, fazer uma modulação intestinal, uma mudança de estilo de vida mesmo. Existem alguns outros cofatores também, o magnésio é um deles para que isso aconteça. A gente tem também a questão da B3, B6. Então, todos esses cofatores são muito importantes. Tem também a questão do cortisol, né? A gente sabe que quando a gente tem um aumento do cortisol, a gente tem um aumento também dessa desbiose, dessa hiperpermeabilidade intestinal. Então, a gente tem aí também um outro cofator, que é a manutenção do estresse. Hoje no mercado, a possibilidade de suplementar essa enzima. Então, é um tratamento mais natural, por meio dessa enzima 5-HTP que eu comentei, que converte triptofano em serotonina. O ideal é que essa suplementação seja feita por um profissional de forma gradativa, para que você consiga ir entendendo como que seu organismo está reagindo e dessa forma, principalmente se você já consome aí medicamentos ansiolíticos, antidepressivos, você consiga ir aumentando a produção de serotonina natural a nível intestinal e desmamando o seu medicamento junto com o profissional. Esse é o melhor caminho. Então, sempre busquem a ajuda de um profissional. A ideia aqui desse vídeo é que você leve essas informações para o profissional que te acompanha e busque junto com ele uma forma, um método para que você consiga fazer isso sem te prejudicar. Porque o excesso de serotonina também pode te trazer aí uma agitação, uma dor de cabeça que a gente não quer. Tem outros pontos que a gente poderia estar trazendo aqui, mas para não se alongar, eu quis trazer essa curiosidade que é a nível eixo cérebro-intestino. Espero que vocês tenham gostado.